Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você visse algumas reportagens aí do que vem anunciando os jornais. Não podemos esconder, nem tentar tampar o sol com peneira. Nós todos estamos num barco só aqui na terra. E eu gostaria que você visse algumas reportagens e depois eu vou comentar. Preste atenção a essas reportagens aí, ó. A Prefeitura de São Paulo alugou retroescavadeiras para abrir covas extras e dar conta da alta demanda no cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina. O sistema funerário da cidade pode estar perto de um colapso. Nossa produção flagrou vários coveiros trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Pode ser normal, uma quantidade de máquina dessa, nunca nós vimos um negócio desse aqui. As máquinas funcionaram o dia todo, sem parar. 13 retroescavadeiras foram usadas para abrir novas covas no cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste. Os coveiros foram surpreendidos com a chegada dos equipamentos logo pela manhã. Antes, eram apenas 4 máquinas para os 22 cemitérios da cidade. O Sindicato dos Servidores Municipais, que representa a categoria, esteve no local. Máquinas contratadas por aluguel, contratadas na emergência, e significa que eles estão prevendo um número grande de mortes nos próximos dias. Centenas de sepulturas foram abertas em uma área que até então estava desativada. Neste sábado, funcionários terceirizados, contratados pela Prefeitura em caráter emergencial, operavam as retroescavadeiras sem máscaras ou luvas. Jardineiros também trabalhavam sem proteção próximos às covas recém-cavadas. Quem conhece bem a rotina do cemitério aponta um aumento exponencial de trabalho. Celso é sepultador no Vila Formosa há 25 anos. Nós fazíamos em média 30 a 35, agora está em faixa de 60 a 65. Quantos desses são suspeitas de Covid? Então, está quase empatando, meio a meio. A Prefeitura de São Paulo diz que entre os dias 20 de março e 14 de abril foram registrados em média 273 sepultamentos por dia. A escalada das mortes provocadas pelo novo coronavírus fez com que o Exército passasse a monitorar a capacidade dos cemitérios aqui em São Paulo. Por telefone ou por escrito, oficiais das Forças Armadas questionaram o serviço funerário sobre a quantidade de sepulturas ainda disponíveis. O temor é que, a exemplo do que aconteceu em outros países, o Brasil enfrente um colapso funerário. Espanha e Itália precisaram do Exército para transportar as vítimas da Covid-19. Rodou o mundo a imagem que mostra uma fila de caminhões militares italianos com corpos dos mortos pela doença. O sindicato teme que o Serviço Funerário de São Paulo não dê conta de enfrentar o pico da pandemia. Está numa situação emergencial, né? Porque os trabalhadores também, eles entram no cansaço físico, né? Ele está enterrando muita gente, né? Se vai entrar em colapso ou não, eu não tenho condições de dizer. Mas isso as autoridades têm que responder e nós queremos saber. O serviço funerário, o serviço de saúde está próximo a um colapso? Durante a última semana, o jornalismo do SBT acompanhou a rotina de sepultamentos no cemitério da Vila Formosa e flagrou uma série de irregularidades. Está tendo máscara, luva, tudo. Quem diz isso é uma funcionária da jardinagem. Segundo ela, os equipamentos de proteção individual são oferecidos apenas para os coveiros. Dão luva, dão tudo? Dá tudo. O pessoal que faz o sepultamento naquela área ali é tudo com aquele macacão branco lá. Mas não é o que mostram as imagens. Nem todos os funcionários que têm contato direto com corpos contaminados estão protegidos. A gente tem uma situação muito mais grave do que aparenta. A Prefeitura de São Paulo disse que a ação no cemitério da Vila Formosa faz parte do plano de contingência do serviço funerário que será detalhado nos próximos dias. Com relação à falta de EPIs, afirma que segue os protocolos do Ministério da Saúde e que fez uma compra emergencial de 5.000 sacos impermeáveis para serem usados nos corpos contaminados.
O Ministério da Saúde divulgou o balanço mais recente de casos de coronavírus aqui no Brasil. Até o momento, são 2.347 mortes e 36.599 casos confirmados. Segundo esses dados, são 206 óbitos e 2.917 casos a mais, isso em relação aos números do dia anterior. O Ceará chegou a um montante de 3.034 casos e 176 mortes. Já a Bahia teve a 37ª morte confirmada hoje. A vítima era um homem de 73 anos com pressão alta. Minas Gerais registrou 39 mortes e o número de casos confirmados chegou a 1.077. Já no Rio de Janeiro, são 387 mortes. São Paulo tem 991 óbitos por essa doença. O Espírito Santo já chega a 28 mortes. Vou continuar aqui no telão para mostrar para você que o Brasil tem hoje 36.599 casos de coronavírus e 2.347 mortes. 206 a mais que ontem. Vamos para a segunda tela. São Paulo tem agora 13.894 casos, com 991 mortes. O Rio de Janeiro, 543 casos, com 387 mortes. Fora São Paulo e Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas são os estados mais atingidos pela doença. Em São Paulo, famílias com parentes mortos, possivelmente pelo novo coronavírus, vivem um verdadeiro drama. Os enterros dos casos suspeitos são feitos às pressas. Os caixões são lacrados e os velórios ao ar livre não duram mais do que 10 minutos. Ela perdeu a irmã, Manuele Aparecida Lima, de 32 anos. A dor soma-se ao desespero de não poder se despedir e prestar uma última homenagem. Já estava tudo embalado, né? Só colocado no caixão, porém a gente não viu, não tivemos acesso a nada. Não chegamos perto, entendeu? E do mesmo jeito que a gente chegou lá no cemitério, já foi enterrado. No laudo consta síndrome respiratória aguda grave. Manuele ficou 14 dias internada. Segundo a família, os exames ainda não ficaram prontos para confirmar ou não se a gerente de buffet foi vítima de Covid-19. O médico falou bem claro pra gente que ela estava com vírus, sim. Que os exames demoram mais de 15 dias para sair. Por dia, são inúmeros enterros relâmpago no maior cemitério da América Latina, o Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. A rapidez no enterro é por causa do novo coronavírus. Essa sigla, D3, na folha da declaração de óbito, pode significar a diferença entre uma despedida digna ou um enterro às pressas. Todos os casos confirmados de morte pela doença e também aqueles em circunstâncias que indiquem a suspeita de Covid-19, o protocolo aqui no cemitério muda. O velório acontece em 10 minutos e é ao ar livre. No máximo 10 pessoas podem participar e o caixão é totalmente lacrado. A família de Franz Limache, de 29 anos, mesmo sem aceitar a situação, se despediu do rapaz em 10 minutos. Na declaração consta, morte esclarecer, aguardo exames. Ele ficou internado 4 dias, aí ele morreu, né? Mas a gente não sabe se o vírus atacou, não se sabe. Com a escassez de testes no Brasil, apenas pacientes que apresentam sintomas graves da doença são submetidos a exames, o que provoca escalada dos casos suspeitos. Com isso, enterros relâmpago e famílias vivendo esse drama só aumentam. É muito difícil não poder nem dar um adeus direito para ela. Uma menina tão nova, gente, tão nova. Uma enorme vala foi aberta em Hart Island, uma ilha em Nova York que faz parte do distrito do Bronx, no subúrbio da cidade. O local, que num passado distante era usado como cadeia, agora serve de cemitério para vítimas do coronavírus. Um drone captou o momento em que detentos, contratados pela administração pública, enterravam os corpos dentro de caixas de madeira. Segundo a imprensa local, são enterradas em Hart Island vítimas da Covid-19, cujas famílias não têm condições de pagar um funeral ou que por algum motivo não foram identificadas.
Junto com a doença, o desemprego também assusta os americanos. Na semana encerrada em 4 de abril, 6.600.000 pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Em 20 dias, o número subiu para quase 17 milhões. Depois de 3 noites na UTI, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi transferido para um quarto, nesse hospital em Londres. Segundo o governo, o premier reage bem ao tratamento, mas não há previsão de alta. Na Espanha, o premier Pedro Sánchez disse ao parlamento que o país está perto do declínio da pandemia e pediu união aos partidos políticos para que um pacto nacional de reconstrução da economia seja aprovado. Les propongo um acordo para a reconstrução econômica e social de Espanha. Já na Itália, a preocupação das autoridades é com o feriado da Páscoa, como conta a repórter Andrea Martins. Na véspera do feriado de Páscoa, com sol e temperaturas altas, a polícia italiana reforçou o controle nas estradas para impedir viagens de lazer. Mais de 8.000 pessoas foram denunciadas por violar o decreto de isolamento de ontem para hoje. A imprensa local já noticia que a norma deve ser estendida por mais 14 dias a partir de 13 de abril. Com a Basílica de São Pedro vazia, o Papa Francisco rezou a missa que celebra a última ceia de Jesus Cristo, sem a presença de fiéis e sem a tradicional cerimônia do lava-pés. Francisco lembrou dos mais de 60 sacerdotes que morreram na Itália. Segundo o Papa, ao lado dos médicos e enfermeiros, eles são santos que sacrificaram as vidas pelo próximo. Agora à noite, a União Europeia bateu o martelo a respeito de um plano econômico de 500 bilhões de euros. O dinheiro será repassado aos países atingidos pela pandemia do coronavírus. Durante o dia, o premier italiano Giuseppe Conte disse que temia até pelo futuro do bloco, caso o pacote não fosse aprovado. 200 miliardi. E olha, o cientista francês ganhador do Nobel de Medicina e que foi um dos descobridores do vírus da AIDS, acredita que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. O professor Luc Montagnier defendeu sua teoria durante uma entrevista para a imprensa francesa. Segundo ele, o vírus teria sido desenvolvido numa tentativa de criar uma vacina contra o HIV. Genome complet de ce virus. Ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Para Montagnier, o novo vírus teria saído do laboratório chinês por acidente. L'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende. A teoria do pesquisador, no entanto, não tem apoio entre a maioria da comunidade científica. Um preso recebeu uma injeção letal nos Estados Unidos, mas demorou meia hora para morrer. A falha reacendeu o debate sobre pena de morte. O caso chocou os americanos e o mundo. Clayton Lockett, de 38 anos, recebeu uma injeção letal com um coquetel novo de drogas, que juntou pela primeira vez 3 substâncias. Mas a mistura não teve o resultado esperado. O prisioneiro condenado por estupro e assassinato agonizou até morrer por uma parada cardíaca. A Casa Branca confirmou o erro e chamou o caso de desumano. Ativistas de direitos humanos questionaram a eficiência do sistema em Oklahoma, que tem o maior índice de execuções per capita do país. O Jornal da Cultura explica. Depois da China, os Estados Unidos são o país que mais se executam pessoas por ano. A injeção letal, considerada indolor, é o método utilizado em 32 estados americanos que permitem a pena de morte. Porém, em algumas regiões, o preso ainda pode escolher se prefere morrer eletrocutado na câmara de gás, enforcado ou até fuzilado. Cerca de 7.500 prisioneiros estão na fila do chamado Corredor da Morte no país.
mas pesquisas recentes apontam que 4% dos condenados não cometeram os crimes, o que dá uma pessoa em cada grupo de 25. Os dados são baseados em julgamentos errados e casos comprovados de inocência. Um dos mais recentes é o de Glenn Ford, de 64 anos. Ele foi libertado em março deste ano, depois de passar quase 30 anos na cadeia e de receber a sentença de morte por um assassinato em 1983. Um exame de DNA confirmou que Ford não era culpado. Porém, muitos prisioneiros não conseguem rever a sentença a tempo e acabam sendo executados. Pressionados, 18 estados americanos já aboliram a pena de morte. De acordo com a imprensa local, poucos minutos depois da injeção, o detento, identificado como Clayton Lockett, começou a ficar muito agitado, a tremer e gritar. O diretor de prisões ordenou a suspensão da execução 3 minutos depois da aplicação, mas não adiantou. O preso acabou morrendo de crise cardíaca fulminante. Diante do ocorrido, a execução de outro preso foi adiada em 14 dias. Clayton foi condenado à morte no ano 2000 por estupro e assassinato de uma jovem que havia sequestrado e enterrado viva. A injeção aplicada em Lockett incluía substâncias sedativas, anestésicas e uma dose letal de cloreto de potássio e nunca havia sido usada. A defesa cobrou uma investigação independente, além da que deve ser feita pelas autoridades penitenciárias para identificar qual foi o motivo da falha. Então, como vocês viram aí, nós estamos no fim. Eu quero ler aqui a palavra de Deus para nós aqui no livro que tem o nome de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Um versículo bem conhecido para todos nós. Diz assim: Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos aí o mundo está praticamente entregue nas mãos desta elite global. É um povo que está nas revelações de Daniel e do Apocalipse. Se você ler Daniel e Apocalipse, porque para você entender Apocalipse, você tem que ler Daniel. Para você entender Daniel, você tem que ler Apocalipse. No final de todas as coisas, Deus, o nosso Deus, vai permitir a sua igreja ser perseguida. A igreja de Deus, ela não passa pela grande tribulação, mas tem a pequena tribulação. Existem 7 taças da ira de Deus que há de ser derramada sobre a face da terra. E, de acordo com a palavra de Deus, o arrebatamento, ele é procedido de sinais. O último sinal seria a implantação da marca da besta. Então, o que vemos aí, já há vários meses, os próprios pastores evangélicos, eles estavam ensinando o povo a receber o microchip conhecido como biochip. Já foi implantado nos Estados Unidos, já chegou no Brasil. Você viu aí que é triste uma pessoa quando cai na mão da elite global, né? Dizem alguns pesquisadores que todos aqueles que querem atrapalhar a exterminação que a elite global quer fazer na Terra, eles querem exterminar 80%
da população do mundo. E aparece no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, aparece a grande multidão de mártires diante do trono de Deus, todos de vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então o nosso Deus, ele tem pressa em nos levar para o céu. Os fechamentos das igrejas evangélicas foi simplesmente o início da grande perseguição religiosa que está vindo por aí. Não tem aquela rotina dos cultos, culto quarta-feira, sexta-feira culto de doutrina, domingo culto de louvor e adoração, culto da senhora, culto de jovem. Isso nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. As igrejas evangélicas, elas estão sendo preparadas para receber a chegada do anticristo. Porque a elite global é assim. Eles jogam o problema no mundo. Depois eles mesmos vêm com a falsa solução para o problema. Como você viu aí, o próprio cientista dizendo que o coronavírus foi feito em uma clínica, em um laboratório da China. Né? E você viu aí a injeção letal, conhecido como eutanásia, que uma pessoa caindo nos braços da elite global, depois você está com os pés e mãos amarrados, já era, meu irmão, já era. Então, e qual o caminho, irmão Pedro, para nós? O caminho para nós é se prepararmos para a vida eterna. Sabemos que nada de mal acontece conosco sem a permissão de Deus. Os irmãos no Coliseu de Roma, Deus permitiu que os leões comessem os irmãos, mas Deus permitiu porque através da morte dos irmãos, os irmãos voariam para o céu, sua alma iam descansar. Deus permitiu a morte de Estevão e de tantos outros, como Hitler, Adolf Hitler, que foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos. Então Deus ele permite porque através da morte do crente, os céus entram em festa. Por quê? Porque são mais uma alma que está entrando no reino do céu, no reino da glória. O apóstolo Paulo disse que nada nos separa de Cristo, nem a morte. Por quê? Porque a morte para um crente é um passaporte para ele se encontrar com Deus. Então, e o apóstolo Paulo deixou bem claro que a nossa pátria não é aqui na terra. Então não há por que temer, nem dos irmãos ficar alvoroçados. Pelo contrário, esse é o melhor momento de nós estarmos aos pés de Cristo. Este é o melhor momento de nós confessarmos os nossos pecados para Deus, pedirmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pormos nossa vida no altar. É hora de conserto, meus irmãos, porque Deus neste ano, ele vai permitir que muitos crentes partam para a eternidade. Enquanto você está vendo este vídeo, existem irmãos meus e irmãos seus que nesse momento estão morrendo por coronavírus nos hospitais. Então eu quero dizer para vocês que nesse momento está acontecendo a grande guerra do grande Armagedon no mundo espiritual. A terra está cheia de demônios e cheia de anjos. Os anjos do Senhor já estão colhendo as almas que vão herdar a vida eterna e estão marcando os crentes que vão subir no grande arrebatamento. O nosso Senhor Jesus, se você não sabe, ele não está mais à direita de Deus e ele não está mais às portas. O nosso Jesus, ele ultrapassou as portas do céu. E no livro do Apocalipse diz que ele tem que vir se assentar sobre as nuvens do céu. Ele vai ficar um certo período sobre as nuvens, aguardando a ordem do Pai para ceifar, jogar sua foice e colher os frutos da terra que são salvos. E o nosso amigo, o nosso companheiro, Espírito Santo, ele está terminando a sua missão aqui na terra. Ele terá que retornar para o céu. O Espírito Santo,
ele tem que voltar para a glória. Eu quero dizer para todos os irmãos que é momento de nós se unirmos na fé, em oração. Nós queremos, irmãos, encontrarmos no céu. É a nossa vontade, a nossa alegria, é a nossa luta de nós se vermos no céu. Aqui na terra nós se conhecemos pelo YouTube e tantos outros irmãos se conheceram pelo WhatsApp, pelas redes sociais e não tiveram a oportunidade de poder saudar pessoalmente com a paz do Senhor, né? Jantar junto, fazer aquela confraternização, mas está chegando a grande festa no céu, a reunião de todos os salvos, de todas as nações. Já estamos no fim de todas as coisas. Não espere melhora, porque segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 11, não haverá melhora. A previsão é de morrer a quarta parte da população do mundo, que estamos no quarto selo do Apocalipse. O quinto selo vai se abrir, que é a grande perseguição religiosa no mundo inteiro. E o nosso Deus, ele tem pressa em cumprir as suas palavras, porque Jesus disse assim: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. É por isso que Jesus vai apressar o seu retorno, ele vai apressar a sua vinda, porque ele quer que mais almas se salvem. E você, meu amigo, que está afastado dos caminhos do Senhor, chegou o momento de você voltar para Cristo. Ah, mas irmão Pedro, mas os templos estão fechados. Pede para um crente orar por você, mesmo aí na sua casa. Você continua servindo a Deus, tá certo? Você continua lendo a Bíblia em casa, orando a Deus, entendeu? Os irmãos que têm dízimo e oferta, pega o teu dízimo, tua oferta, ajuda as famílias carentes, ajuda os pais necessitados. Existem muitos pais precisando de ajuda nesse momento, pais que queriam estar trabalhando, mas as empresas estão fechadas, porque a elite global quer levar o mundo para uma falência mundial. Então, e os irmãos que aceitaram Jesus como Salvador, é hora de nós lermos a Bíblia, verificarmos como nós estamos diante de Deus, aonde estamos errando, pormos nossa vida no altar, porque está acontecendo na terra a separação do joio e do trigo. No mundo espiritual, Deus está marcando. Deus ordenou aos seus anjos que marque com o sangue de Cristo as pessoas que serão salvas. Nesse momento está sendo entregue a Satanás milhões de almas. É triste, irmão, a situação. Mas milhões de almas que não querem aceitar Jesus, não querem deixar o pecado, estão sendo entregues a Satanás. Mas aquele, irmão, que quer ir para o céu, quer morar com Jesus, esse é o nosso momento. Essa é a nossa hora. O mundo já está bem evangelizado. Através das redes sociais, o evangelho chegou até os confins da terra. Então, quero dizer para todos os irmãos, chegou a nossa hora, meus irmãos, de olharmos para nós mesmos, ver aonde estamos errando e ganharmos a nossa própria alma para Cristo. Porque neste ano, muitos crentes terão que partir para a eternidade. Talvez eu serei um dos tais, você também, talvez seja um dos tais. E não é motivo de nós temer, porque nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. A qualquer momento nós vamos morrer. Se nós não morrer de coronavírus, nós morremos de um acidente, nós morremos de um infarto, mas de qualquer coisa nós iremos morrer. O importante é que nós aceitamos Jesus para quê? Nós aceitamos Jesus para ir para o céu, morarmos com Deus. Então quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, vamos nos unir em oração, tá certo? Fazer obras de caridade, ajude as famílias carentes com o seu dízimo, a sua oferta, tá certo? Faça obras boas, peça perdão a quem você ofendeu, tá certo? Põe tua vida no altar, tá certo? E Deus vai te abençoar, vai te preparar para a melhor viagem, que é para o céu. Daqui para frente, irmão, é perseguição religiosa e só Deus para nos guardar até a hora da nossa partida. Mas como você viu aí nos vídeos, o mundo está nas mãos da elite global
que é os homens mais poderosos do mundo, e isso é permissão de Deus, sabe para quê? Para nós se arrependermos do nosso pecado, para nós confessarmos a Deus os nossos erros, pedirmos perdão pelas nossas próprias falhas, porque chegou a nossa hora. O templo de Deus não é aquelas paredes da igreja, o templo de Deus é o nosso corpo. E Jesus disse, se quiseres conversar com Deus, se tranca no teu quarto, conversa com o teu Pai que está em oculto, e Ele te recompensará. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. E talvez você não possa mais nem ir ceiar. O que é que você tem que fazer? Pega um pedaço de pão, um copo de suco de uva, ora. Senhor, vou ceiar agora, relembrar a morte e a ressurreição do teu filho. Depois de você orar, pela oração é santificado. Toma um pedaço de pão, come, relembrando o sofrimento de Cristo. Pega o suco de uva, bebe, relembrando o sangue de Cristo na cruz do Calvário, e toca a tua vida à frente, meu irmão. Muitos irmãos fora do Brasil, eles fazem suas adorações escondido, muitas das vezes em cavernas, tá certo? Então nós temos ainda a oportunidade de continuarmos, pomos nossa vida no altar, porque está chegando a hora de irmos para casa. Não espere melhora, viu, irmãos? Não espere melhora. Seria bom se eu pudesse chegar aqui e dizer para você que tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar, mas pelas profecias da Bíblia, a tendência daqui para frente é apertar mais ainda, apertar mais ainda, apertar mais ainda, apertar mais ainda. Então, a nossa morada, saiba, é no céu. Então, o mesmo Deus que permitiu a igreja no Coliseu de Roma ser perseguida, é o mesmo Deus que vai permitir nós sofrermos mais ainda, como nós já estamos sofrendo, sentindo falta daqueles cultos, da adoração, mas é para o nosso próprio bem, porque as igrejas evangélicas não estavam mais pregando a verdade, e os pastores, além de não estarem pregando a verdade, eles não deixavam mais ninguém pregar, e quem pregasse a verdade, os pastores proibiam de dar oportunidade àquele irmão. Então as igrejas evangélicas estavam preparando as pessoas para irem para o inferno. Foi por isso que o próprio Deus se levantou do trono e permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas, para que eu e você escape da condenação eterna. Chegou a hora, meus irmãos, de nós buscarmos a Deus, confessarmos a Deus os nossos erros, nossos pecados, tocarmos nossa vida à frente, porque o nosso Pai, o nosso Deus, tem pressa de nos levar para o céu. Que Deus abençoe, meus irmãos. Se nós não tivermos a oportunidade de se vermos aqui na terra, eu quero lhe encontrar na glória celestial. Ore por mim, irmão, para que eu possa permanecer até o fim e que você também permaneça até o fim. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite, porque estamos no fim. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, se reconcilie com Cristo, tá certo? E Deus vai te perdoar, Deus está nos dando a oportunidade. É o avivamento final que está acontecendo no mundo inteiro. Deus nos chamando para um arrependimento global, um arrependimento sincero do nosso pecado, para nós podermos se encontrar com Abraão, Isaac, Jacó, os santos profetas, os irmãos primitivos que já partiram para a glória. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos os inscritos no meu canal e vamos em frente, irmão. Nossa pátria, que é o céu, nos espera. Estaremos lá, em nome de Jesus, na grande reunião, e eu quero lhe ver lá no meio da grande multidão, com Maria do Mar, louvando a Deus e dizendo que Deus é santo. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos continuar servindo a Deus até o dia que chegar a nossa hora de partirmos para a glória celestial.